Apaixonado por livros e pela história de Pelotas, esse historiador e livreiro sempre procurou desvendar mitos que cercam nossa cidade. Reeditou uma importante obra que retrata a primeira representação da origem do gaúcho, além de outros escritos que retratam o cotidiano histórico e as diferentes faces que constituíram a Princesa do Sul. Sua paixão pelos livros inicia-se quando criança, em sua primeira coleção de gibis, por fim se estende à busca de outras narrativas sobre a cidade. Atualmente, trata da polêmica origem e da principal atividade econômica de Pelotas. Senhoras e senhores, com vocês, Adão Fernando Monquelar. Primeiramente, Monquelar, Fio da Navalha te agradece muito por nos receber aqui no teu espaço, né? E a gente fez uma brincadeira no dia que estive aqui, dissesse que era Monquelate, mas não morde. Não morde, Monquelate não morde. É tranquilo isso. Na realidade não é Monquelate, é Monquelato. Monquelato. Que acabou afrancesado. Tá? Eu acho que problema de comunicação e ouvido. Talvez o meu bisavô tenha dito de uma maneira, né? O escrivão entendeu de outra. Entendeu de outra. Tem 9 grafias diferentes, assim. Nenhuma delas é a correta. Francês? Não, é italiano. Italiano. É Chelato. Monquelato. Monquelato. E não Monquelar. Sensacional. E acabou ficando Monquelar por quê? Por causa disso? Porque aí não teria que fazer todo um processo que, nessa altura, a gente já está tão acostumado, né? Alguns dizem Monquelate, eu digo Monquelate não morde, né? Claro, é uma brincadeira só. Claro. A vida é história, né, Monquelar? Às vezes é por onde se começa e onde se termina, às vezes. Então, a gente gostaria de saber por onde tu começou com o universo dos livros. Pelo gibi, né? Foi o meu debut. Começou com os gibis. Até com relação aos gibis, aí tu trouxe essa questão dos gibis. Sim. Eu tinha um hábito de organizar a minha coleção de gibis por herói, né? E na época eu me lembro assim muito bem que eu punha numas caixas de madeira, de champanhe, né? E estavam todos empilhadinhos assim, e aquela coisa só ia aumentando. Catalogados, né? Até que uma certa feita eu levei pau em latim. E a minha mãe resolveu me fazer uma surpresa, né? Ela botou as minhas caixas com os meus gibis no pátio e botou fogo. Até tem uma coisa interessante, agora eu fiz uma analogia. Sim. Uma vez eu estava lá na Martins, né? Livrei no Porto Alegre com o velho Martins. Velho Martins, E estávamos eu e ele conversando assim dentro da livraria e parou um sujeito na porta assim: Seu Martins, o senhor sabe por que o senhor está vendendo livro? E ele disse: Não, porque numa outra vida o senhor foi inquisidor, o senhor queimou muito livro. E o cara foi embora, né? Aquilo ficou gravado assim, né? Então talvez eu tenha me tornado livreiro para recuperar a minha coleção de gibis que a minha mãe queimou, né? Bobagem, né? Mas também pode ter alguma relação. Né? Olha, na realidade não foi por aí. Não, existem coisas que Freud explica, Monquelar. Não, eu não sei se o Freud conseguiu explicar alguma coisa até hoje. Se curar alguém, ele nunca curou. É verdade, é verdade. Mas a gente me diz uma coisa, Monquelar, em função disso, a tua mãe ter queimado os teus livros, ficou mágoa, não? Não, claro que não, né? Nunca perdoei a velha, mas mágoa não ficou, né? Nunca perdoei, imagina hoje eu ter aqueles gibis todos daquela época, né? Pois é, a gente sabe. Além do patrimônio, né? O patrimônio também é econômico. Pois então. Os gibis a Carla sabia que da minha infância descobriu, são muito valiosos. Pois então, descobriu até os personagens, que era o Zorro, era o Durango Kid, Kid Code. Kid Colt, também depois virou um Kid Limonada, eles usavam um colete meio com pele de animal, de res, né? Sim. Era malhadinho assim. Tinha outros. Sensacional aquela. Bom, isso se perdeu e tu nunca mais. Está irreversivelmente perdido. Mas aí comecei, também o meu pai lia muito. Nada assim, muito técnico, né? Mas de entretenimento. E dali foi um passo. Eu me lembro assim, o meu primeiro livro foi garoto, né?
eu olhei num gibi, trazia uma propaganda do Safo, a rainha do vício e do pecado. Sim. Né? Tipo, deve ter um troço fantasticamente de adolescente, ainda pré-adolescente, né? Tinha? Uma coisa assim, serendo a sacanagem, né? Claro. Tipo, tá, e aí tinha uma proibição, menor não podia mandar buscar. Aí eu falei com o pai era um sujeito muito liberal, assim, né? E então veio no nome dele, né? Foi uma delícia, uma decepção, assim, não havia gravura, né? Era uma obra do Alphonse Daudet, e uma outra também era a Messalina, também, a Imperatriz do Vício. Então, início, meus 2 primeiros livros, né, livro mesmo, se deram com esses 2 títulos que eu nunca vou esquecer, né? Claro. Imagino. Claro, e foi uma decepção ao mesmo tempo, né? Porque não trazia sacanagens que a minha mente tinha achado que poderia ter ali, né? Claro. O autor era um tal de Camacho, deve ser um pseudônimo da época, assim, ele escrevia muito sobre esse tipo de personagens femininas, né? Messalina, Safo. O Safo não, o Safo era do Daudet. Certo. Era um clássico da literatura francesa, mas é um erotismo de época, né? Um erotismo muito comedido. Certo. Me diz uma coisa, a relação com a mãe, como é que ficou? Não, isso não atrapalhou a minha relação com a minha mãe. Eu tinha paixão pela minha mãe. Eu sempre tive muito mais identidade com meu pai, né? Mas sem... Natural. Claro. Então porque o pai sei lá, porque era homem. Então tem uma série de circunstâncias assim que sempre me aproximaram mais do pai. Toda uma relação, eu trabalhava desde os 7 anos de idade, eu não tinha altura para alcançar no balcão. Sim. Então eu punha um engradado de Coca-Cola, acho que a Pepsi-Cola recém estava chegando, né? Para poder ficar na altura assim, do balcão e poder atender os clientes, né? Então essa coisa, saía tarde, voltava tarde com meu pai. Certo. Então era uma relação, e até por ser homem, né? Então a gente fica mais, o contato fica mais fácil, o diálogo fica mais fácil, né? Com certeza. É. Lá, falando de tudo um pouquinho. Meu pai, eu era também assim, numa idade muito precoce, pegou um cigarro, me ofereceu, quer dizer, uma coisa assim, né? Bem de boa, assim? Bem assim, que é um tal. Ele achou que eu já tinha idade para fumar, e naquela época fumar e uma série de coisas já era o sinal da masculinidade, né? Claro. A gente tinha que fumar. Então, por aí. Fantástico. Tu vê como o politicamente correto das coisas, como modificou, né? Como modificou muita coisa. Porque lá, falando de tudo um pouquinho, tu acredita que a arte pode ser um instrumento de transformação da realidade? Eu não sei se da realidade, mas de uma sociedade. Agora, da realidade. A realidade é a realidade, né? Sim. Não há o que ser transformado, ela tá aí. Agora, de uma sociedade, sim, eu acho que ela pode ser uma forma de educação, né? E, por extensão, de transformação. Porque lá, tua livraria ficava no início, lá na Lobo tinha o nome de Lobo da Costa, tua livraria, né? E ficava na Dom Pedro. Isso. Né? Em função de estar sempre explicando que o nome, por que não era Dom Pedro o nome, né? Justamente tu acabou mudando o nome. Foi por causa disso? Não foi por causa disso. Não. Claro que isso assim, até de certa maneira, as pessoas ficavam em frente a uma parada de ônibus do Ariel, né? E as pessoas desciam, quando estavam esperando o ônibus, olhavam para a placa, alguns só ficavam curiosos, outros chegavam e perguntavam: por que a livraria Lobo da Costa aqui é a Dom Pedro? Eu digo, porque eu não conseguia alugar na Lobo da Costa. Tá, entendeu? Mas ninguém perguntava assim, por que a Dom Pedro ia na Tiradentes? A livraria Dom Pedro é na Tiradentes. Claro, são 2 personagens muito conhecidos. Sim. Então eu comecei a perceber que a própria cidade não conseguia identificar o seu poeta, né? Claro. Não. Mas eu troquei em 92, eu troquei por sugestão do Reverbel, do caso Reverbel. Como é que foi isso? Porque a partir da redescoberta da Divina Pastora, ele disse, claro, hoje tu é uma grife. Claro que ele disse assim, num tom meio de brincadeira, né? Tinha dado uma repercussão nacional, né? Os jornais todos do Brasil, noticiário fato. A Divina Pastora. Exatamente. Isso deveria pôr o teu nome. E aí eu acabei de... tudo bem. Aí mudei, quando mudei para cá, da Dom Pedro para Teles, eu mudei para a livraria Monclar.
É por isso, não é por causa da incomodação de perguntar por que é, né? Que hoje me perguntaria por que é na Teles, né? Sim, claro, lógico. Não foi por isso. Me diz uma coisa, Monclova, a Divina Pastora está localizada em Montevidéu, sim. Isso, né? Como foi essa de Montevidéu? Pois é que a Divina Pastora, para mim, passou a ser uma obsessão. Desde que eu soube que ela não existia, ela passou a ser um motivo de preocupação minha, fazê-la existir. Claro. Então eu tinha colecionado no decorrer dos anos muita informação sobre a Divina, inclusive provas de que alguém tinha lido, porque era citado alguns verbetes, principalmente os termos regionalistas, né, numa obra, num boletim de filologia que eu encontrei em Montevidéu. E ali trazia alguns termos, e a fonte era a Divina Pastora, e inclusive a página. Então era sinal de que realmente ela tinha existido e que havia, né? E que tinha sido, evidentemente, lido. E em toda e qualquer biblioteca, ou todo e qualquer lugar que eu visitasse, que tivesse livros, sempre a expectativa de encontrá-lo. Então é interessante porque havia um grande bibliófilo na época, um amigo, que era o Júlio Peters, era o maior acervo bibliográfico sobre o Rio Grande do Sul. Ele tinha em torno de 40 mil títulos. Nossa. E não livros, né? E ele chegava a ter pesadelos, né, com as possibilidades. Uma vez ligaram da Bahia para ele, um amigo, dizendo que tinha visto num armário de um cartório escrita Divina Pastora, e ele pegou o carro e saiu. Foi até lá, um lugar que eu não me lembro onde era, no interior da Bahia, que era um alarme falso, não era Divina Pastora. Que sacanagem com o cara. Então, e a nossa relação se deu assim, eu estava agachado, tinha comprado uma biblioteca, estava agachado e vi uma sombra, assim, um bulto enorme, que era enorme do cara. E ele se apresentou da seguinte maneira, né? Eu sou o Júlio Peters, ex-goleiro, ex-juiz de futebol, tá? E eu estou atrás da Divina Pastora. O senhor tem aí? E eu levantei a cabeça e disse assim, eu também estou. Então, nossa relação foi por ali, né? E aí, o mais engraçado depois é o seguinte. Depois que eu encontrei o exemplar, fiquei um tempo pensando no que iria fazer. E aí eu tenho uma dívida com o Revervel, com relação a isso. E um dia o Júlio, sempre que vinha a Pelotas, ele encostava o carro do outro lado, era na Dom Pedro, né, na época. Sim. Ele atravessava assim, descia do carro e atravessava meio correndo, eu já abria a porta do banheiro, porque é sinal que ele queria mijar, né? Então ele dizia assim, que nem cachorro, eu não posso vir passar por aqui sem dar uma mijadinha. E ele de dentro do banheiro, com a porta entreaberta, dizia assim, animal, uma coisa assim, já achasse a Divina Pastora? Eu disse já. E eu estava falando sério. E ele achou que era brincadeira, né? Ele disse, então. Ele disse, mas não adianta mesmo, porque eu também não vou ter dinheiro para comprar. Eu disse, talvez não. Mas quem sabe nós negociamos com a tua biblioteca. E levei num assunto, né? Para dar um encaminhamento realmente, porque eu ainda não sabia como dizer para ele. Claro. Porque eu achava, e ele merecia encontrá-la, porque ele estava há muito mais anos procurando a tal Divina processo Pastora. obcecado por isso aí mesmo. Exatamente, era o sonho dele. Puxa vida. E ele foi embora. Depois disso ele ficou meio... Quando soube que realmente que eu tinha, né? Foi divulgado, que aí a divulgação toda que eu... Ele passou um tempo sem falar comigo. Tá? Mas nada assim, muito grave. Depois nós estabelecemos, me cumprimentou, e disse, não, acho que tu também merecias encontrar. É a história da Divina. A Divina Pastora. Tu fala, ele foi embora e morreu? Morreu. Tu falou com ele? Sim, não. Depois disso nós... Depois desse período que ele ficou meio de bronca, né? Por não ter sido ele quem encontrou, não. Depois disso nós nos falamos. Então. Claro que sim. Foi tranquilo? Tranquilo. Essas coisas que a gente faz. Histórias da vida, né? Totalmente. Vamos lá. A gente sempre faz um passeio por diversos aspectos, tanto do indivíduo quanto da sua própria obra. Tá bem. Né? Pensando tranquilamente, o que tu considera teus fracassos? Tudo que não foi meu sucesso.
Não, fracasso assim, fracasso, eu não sei te dizer assim, eu nunca pensei sobre isso. Não? Não. Eu posso ter tido frustrações, ou lamentar não ter conseguido algumas coisas, mas fracasso eu não vejo assim. Como é que tu vê o fracasso? Não vejo. Não vê? Não acho assim que seja fracasso. A gente deixa de fazer coisas que gostaria, mas daí ser fracasso, né? O fracasso para mim é uma coisa muito trágica, muito irreversível, né? Eu acho que tudo pode ser consertado ao seu jeito. Exatamente, sei que a gente tem essa ideia de fracasso, né? Qual foi a tua última frustração, então? Ué, ainda não, a minha última continua sendo, ainda não ter acertado 6 números da Mega Sena, né? Eu acho que essa frustração é de muita gente. Pois é, mas eu tenho, assim como eu tinha certeza, isso eu dizia, né? Eu tenho certeza que eu vou acertar, tá? Então, como eu dizia, eu vou encontrar a Divina Pastora. E cansei de dizer isso. Sim. Tá? Tanto verbalizou que exatamente. A coisa claro aconteceu. De repente está destinado. Tem muito projeto. Belíssima história da Divina Pastora, viu, Moquelar? Belíssima história. Agora nos fala um pouco sobre a obra O Bicentenário de Pelotas, Moquelar. Por quê? Porque do almanaque? Por quê? Bom, a ideia não é minha. A ideia foi dos irmãos Keiper, né, o Duda e o Nando, que contataram com o Luiz Rubira, um professor da filosofia, e aí nasceu a ideia de fazer alguma coisa em homenagem ao bicentenário da cidade. Certo. É uma obra que foi construída, o primeiro volume pelo menos, em cima de um resgate da primeira história impressa de Pelotas, que é a revista do primeiro centenário, né, que foi feita pelo Simões Lopes Neto. É isso aí. Aí se montou uma equipe, um grupo, começamos a discutir e o projeto avançou até se materializar nesse primeiro volume. Né? Este ano, possivelmente em novembro, vai acontecer o lançamento do segundo volume. Uma outra estrutura, realmente, aí trabalhando a história de Pelotas numa outra ótica, vamos dizer assim. Né? Na realidade, o que a gente fez foi reproduzir uma história oficial. Né? O que difere ali é um texto que eu participo, que é o João Cardoso, dos Contos Gauchescos para a História. Porque é um personagem do Simões, assim mesmo tu vês que o Simões está presente, né? Sim. É um personagem dele que sai da ficção para entrar na história, que acaba sendo, pelo menos até então, até prova em contrário, ou que apareça um documento que diga que eu acho difícil, porque ele foi ratificado pelas autoridades da época. E ele como pioneiro na indústria saladeril, que é o João Cardoso, né? Então, por isso que eu pus dos contos gauchescos para a história, né? Ele sai da ficção para entrar na história. E assim mesmo está presente o Simões, né? Porque é um personagem dele, né? De um dos contos do Simões, que é o famoso Mate do João Cardoso. Não, esse aqui acontece, né? É esse que acontece. Esse tem erva. Esse acontece, é fantástico. Nos esclarece algumas coisas, Moquelar. Também tem uma polêmica que tu havia falado para mim, né? Se é que a gente pode chamar de polêmica, né? A questão do Pinto Martins, que não estava por aqui, né? E o João Cardoso da Silva. Certo. Então, desvenda um pouco isso para nós. Pois é que a história da cidade, e essa história se reproduziu, e acho, pelo menos assim, cronologicamente, eu acredito que ela tenha nascido a partir de Simões Lopes Neto, na revista do Centenário. Eu não sei de onde o Simões buscou essa informação. Talvez pela história oral, não sei. Eu sei que precisava ter uma gênese a história local. Princípio, né? E não sei por que cargas d'água essa gênese foi materializada no personagem Pinto Martins, que talvez fosse um charqueador que mais tempo tenha se dedicado a essa atividade e ficou no imaginário da cidade, na tradição oral, que ele talvez fosse, né? Talvez não, era uma afirmação, né? Sim. Continua sendo uma afirmação, porque o mito de um século não se muda, né?
em questão de dias ou através de uma nova... Já é uma verdade, né? É que Ou eu não? sou suspeito para dizer, né? Não. Claro. Na realidade, sim. Está documentado que o Pinto Martins não esteve em Pelotas antes. Aliás, a primeira prova da presença do Pinto aqui, também eu trouxe, que é em 1796. Eu acredito que ele tenha chegado no final da década de 80, possivelmente na próxima 90. Sim. Mas também é de pressupor que ele não tivesse vindo diretamente para Pelotas. Em Rio Grande ele passou a ter conhecimento, porque Pelotas tinha todas as condições para que se criasse, se estabelecesse e tivesse essa fama que tem o Shark, mas não como primórdios do Shark, tá? E sim pela sua situação geográfica. Pelotas eu sigo dizendo que é uma ilha, né? Pelo menos na época era mais ilha ainda, porque estava cercada de água por todos os lados. Certo. Né? É a Lagoa dos Patos, é o Arroio Pelotas, é o Santa Bárbara, é o São Gonçalo, né? Pô. Então assim, tu vês, né? Uhum. Praticamente, então todas as condições, e não tinha a areia que tinha Rio Grande. Porque na areia é complicado de Shark, até por causa do vento, né? Claro. Então, mais, talvez substituísse o sal, né? Crocante ia ficar, exatamente, com certeza. mas não ia dar certo. Então estava assim, estabelecido, e houve uma reprodução dessa história. Ela começou a se consagrar, acredito até, e digo isso, na obra do Fernando Osório, que é a História de Pelotas, né? Em 22. Por quê? Porque ela teve uma repercussão maior que a modesta revista do primeiro centenário dos Simões. E a partir de então aquilo se propagou. Tá? Se tornou uma verdade indiscutível. E aí eu me intrigo, por que começaram a aceitar, e aí põe certa culpa assim na academia, né? É o seguinte, quando tu não tens a carteirinha, eles te deixam à margem. Mas em compensação, eles usam do passado aqueles que não tinham carteirinha. O Simões, por exemplo, não tinha carteirinha de historiador. O Fernando Osório não teve carteirinha de historiador, era um advogado, mas que fizeram obras de história. Mas ninguém exigiu deles, né? A carteirinha. Claro, porque eles estão distanciados do tempo. Os de hoje, eles parecem que querem a carteirinha, né? Eu costumo dizer, eu não sou academia, eu sou teles. Eu também. Então, tá. Eu também. Então é um processo complicado. Agora que o Pinto não estava aqui em 1780, isso é incontestável. Ponto capital. Tá, isso tá. Até prova em contrário, o pioneiro da indústria do saladerio com intuito de lucro, que é diferente, que Shark era uma coisa que desde que o homem descobriu que carne e sal era uma boa combinação, existe Shark. Claro, o modo de fazer é que difere, né? Ou o interesse, porque o Shark era feito nas estâncias, nas fazendas, para o consumo interno e até como forma de alimentar os escravos, principalmente, tá? Uma forma mais duradoura do que estar carneando todos os dias, tá? Então as fazendas aqui em torno, e também em Pelotas, no início, eu acredito que fizessem charqueações, mas não com intuito comercial, intuito de lucro mesmo. E aliás é uma tentativa que é frustrada. Não se pode pensar em termos assim de exportação realmente com qualidade antes de 1800, por uma questão muito simples. O sal era proibido. Quem tinha o contrato de estanco de sal no Brasil, na época, né, no Brasil colonial, era até o Porto de Santos. Do Porto de Santos para cá, era considerado contrabando. E o contratador tinha o direito de apresar, inclusive a embarcação, além de pedir uma indenização para quem ousasse trazer sal para cá. Então foi uma verdadeira saga, a tentativa de trazer sal para a região, para o Rio Grande do Sul em especial. Por causa do contrato esse que perdurou até 1800. Tá? Então, todas as experiências feitas, elas foram frustradas. O Shark que chegava na corte ou em outros lugares do Rio, Recife, Bahia, era um Shark de muito má qualidade. Ele não aguentava o tempo
se deteriorava. Era jogado ao mar, inclusive. Claro. Né? Então é um processo que durou e levou muito tempo a ser construído, realmente uma técnica. Que, aliás, o Rio Grande do Sul nunca foi muito bom na técnica de charque. Quem realmente era bom nisso eram os platinos. O charque platino sempre foi de melhor qualidade. E não por ser mão de obra livre. Isso é outra mentira. Ela era escrava. Pelo menos até a abolição da escravatura. Em Montevidéu, que se deu na década de 40, em todo o território a partir de 51, foi usado mão de obra escrava lá também. O problema é que esses livros, eles trabalham a partir de uma obra clássica, que é a obra do Couty. Mas se esquecem que o Couty teve, nesses saladeiros, na década de 70. Em 70 não existia escravidão na Argentina e no Uruguai. Né? Sim. Já era uma mão de obra livre, entre aspas. Exatamente. Porque eram gente vindo das Ilhas Canárias e outros locais assim que substituíram o negro, inclusive as amas de leite, né? Quase no regime, talvez até eles não recebessem açoite. Em que momento tu acredita que a história, ou que essas histórias foram adulteradas? Pois é, não, eu não diria adulteradas, elas foram construídas em cima de fontes pouco fidedignas, né? Eu acho que houve muita imaginação em substituição à documentação. Claro. Né? O historiador sempre tem um pouco do ficcionista, né? Quando ele não consegue preencher um buraco, ele tem que criar. E acha até que está... Mas isso não significa que isso fique estabelecido como uma verdade. É preciso que outras gerações, com mais recursos, como hoje se tem umas técnicas todas diferentes do que aquela gente, né? Claro. Que tinha que fazer viagens para chegar a informação. Exatamente. Hoje não, hoje está praticamente, o mundo se tornou uma aldeia, né? A gente consegue documentos que jamais se pensou em ter. Mas, e técnicas diferentes, até para capturar informações. Claro. Hoje vai com uma câmera, num scanner, numa biblioteca, num acervo, num arquivo, tu sai de lá com o que te interessa. Tu precisas. Exatamente. Mas ainda assim, essas informações históricas, aí a Carla, que fez a pesquisa em cima da tua pessoa e das coisas, a gente ainda considerou as informações históricas, elas são todas muito truncadas. São. Por que elas são tão truncadas assim? Bom, eu tenho o seguinte princípio. Tu iniciaste dizendo historiador. Eu não me considero um historiador. Não fica à vontade. Eu me considero um pesquisador. Até por respeito realmente aos historiadores, aos grandes historiadores. Tá. O que Pelotas nunca teve foi um historiador. Pelotas nunca teve um historiador. Pelotas tem cronistas da história, que é diferente. Certo? Não há uma obra homogênea da história da cidade. Há fragmentos. Ela é pontual. E feito por pessoas que ou não tinham a carteirinha, ou se tinham a carteirinha não sabiam como fazer, ou fizeram pontual, certo? Tem bons livros de história da cidade. Eu considero o Gênesis e Desenvolvimento Urbano de Pelotas, do Eduardo Arreado, um bom livro, com sinões, como todos os livros. Né? E isso é dialético que tem um problema, porque à medida que o tempo vai passando e que tu vais conseguindo novos elementos, aquelas histórias passadas elas vão sendo corrigidas, isso é natural. Né? E uma outra coisa que eu acho importante, a universidade, principalmente a federal, que eu acho que é onde tem o curso de história, ela não se dedica muito, ela não ensina muito em relação nem a pesquisar e tampouco a trabalhar a história da cidade ou da região. Eu acho que é uma carência que tem a universidade nesse sentido. Federal? Eu acho que o único curso de história é a federal, né? Talvez fora daqui, sim. Então, assim, ela não é muito voltada para isso. Né? Se teve durante muito tempo uma história repetida e oficial. E que eu digo que houve uma linha de seguidores subservientes a essa história aristocrática. Né? É uma historiografia com uma ótica aristocrática, né? Uma ótica dos barões, dos seus feitos e de uma série de coisas dessa natureza. Mas ninguém se preocupa assim com o anônimo, né? Com quem realmente construiu a cidade, né? Que é o sem nome, né? E o sem voz. Sem nome e sem voz. Hoje se fala sempre em resguardar e conservar e preservar e melhorar, inclusive a própria arte da aristocracia.
né? Ninguém preservou. Eu não conheço imagens de casebres ou de casas, vamos dizer que dá para chamar de casa. Sim. Ali na volta ali da antiga zona industrial, que era onde tinham as indústrias de papel, sim, sim. de óleo, etc. e tal. Eu me lembro de passar por ali e ver casas feitas, ou a parede externa, com latas de óleo abertas e pregadas uma na outra, assim. Óleo violeta. Tinha outras marcas. Parecia as coisas do Penharol, azul e amarelo, assim. Preto e amarelo. Isso. Tu não tem memória disso. Tu não tem filme. Tu não tem fotografia. Pois é, né? Foi. Né? Então se continua reproduzindo e conservando e mantendo a história da aristocracia. Né? A história da classe dominante. Só. E a história de uma cidade é a história de um povo, é a história de uma comunidade, um todo, e não de uma elite. Como é que tu lidas com a memória? Pois é uma das coisas assim que me preocupa, né? Eu tenho uma memória prodigiosa, eu diria assim, para algumas coisas. Sim. Né? Minha memória é treinada para títulos, por exemplo, para autores. Para nome de pessoas eu não sei, rosto eu tenho problema de identificação. Então é uma coisa assim que, se por um lado eu não tenho alguma facilidade de memorizar nomes de pessoas, né, e rosto, eu tenho para uma série de outras coisas. Assim, se eu ler alguma coisa ou passar por algum jornal, vamos supor, de 1910, sim, fica gravado. Eu tenho uma memória fotográfica para algumas coisas, para as outras não. Certo. Tá? Então eu tenho até dificuldade, assim, as pessoas passam por mim na rua, é preciso que elas estejam no seu local para que eu saiba quem são. Se elas estiverem fora, vamos supor um atendente de posto de gasolina. Sim. Se ele estiver fora do posto de gasolina e me cumprimentar, não sei quem é. Tu não identifica? Não, eu só identifico ele lá. Então eu fico assim, né, eu faço um exercício e aí de repente eu ponho ele com uma roupa de frentista. Pronto. Tá, aí me lembro, é o fulano. Enquadrou, faz igual, cara. Eu respondo. Sim. Tá? Nos dias que se vive hoje, se tratando de humanidade, talvez tempos difíceis, eu não sei se a palavra é certa é essa, existe algum lugar em ti para utopia? Utopia no sentido assim de desejo, né? De uma Sim. coisa que eu gostaria de ver acontecer. Uma humanidade mais solidária, né? Principalmente, maior justiça, maior entendimento entre as pessoas, porque as pessoas estão cada vez mais ilhas, né? Totalmente. Mais distanciadas uma da outra, assim. E eu acho que um dos responsáveis por isso é a internet, principalmente. A internet. Ela criou um mundo dentro de um quarto, né? A pessoa não precisa sair do quarto para estar no mundo, mas em compensação ela está perdendo a convivência, essa coisa que transmite afeto, né? Sim. Solidariedade. Toque, né? Exatamente. Toque. Isso está faltando na humanidade. Eu não sei aonde iremos parar, talvez uma mudança trágica, né? No sentido de se resgatar valores que se perdeu, principalmente solidariedade, assim. Mas melhor ou maior justiça social, uma série de coisas. Isso eu gostaria de ver antes de morrer, embora não tenha muita esperança que possa acontecer a curto prazo. Tá? Acho que a humanidade vai ter que passar por um processo assim revolucionário nesse sentido para se reaproximar. Não sei se eu respondi. Não, é isso. Hoje, olhando a cidade de Pelotas e uma projeção que se relaciona com o futuro, como é que tu vês a cidade de Pelotas hoje? Ou como tu gostarias de ver a cidade de Pelotas amanhã? Pois é, aí estaria embutido isso que eu te respondi anteriormente, né? Eu gostaria de ver uma Pelotas assim, mais humana, mais justa, né? Melhor em todos os sentidos. Sim. Eu tenho um amigo que já faleceu, que disse assim, eu não tenho saudade do passado, eu tenho saudade do futuro, né? Então, mas o futuro é uma expectativa, né? Que a gente sempre joga com bastante esperança em cima, né? Então, não sei, realmente eu não sei.
essa minha Pelotas de hoje é uma Pelotas realmente diferente, né, da Pelotas que eu me sinto incluído desde o nascimento, né? Sim. Acho que ela avançou em muitas coisas e regrediu em outras. Não sei, fazendo um balanço, se nós perdemos ou ganhamos. Mas é evolução. É o preço da evolução? Exatamente, é o preço. Não sei. Pelotas é uma capital cultural? Pois é, essa é uma questão que eu me interrogo já há algum tempo, né? Eu às vezes de brincadeira costumo dizer que ela é tida como Atenas, né? Sim. E eu hoje digo que ela é apenas. Né? Então, assim, a cultura, eu acho que ela está bastante distanciada da Pelotas que houve, da Pelotas do passado, essa que foi construída também, que eu não sei até onde realmente ela é ou foi uma Pelotas. Ela é tardia em muitas coisas. É tardia, inclusive, na própria criação de uma biblioteca, por exemplo. Tá? Pelotas teve a sua primeira biblioteca, primeira biblioteca pública, né? Embora seja uma instituição privada, em 1875. Então tu vês o seguinte, isso é uma terra que possa ser denominada de Atenas. Eu não sei quem é que pôs esse apodo, né? Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Claro, né? Mas também da onde nasceu isso? Claro que Pelotas tem uma série de coisas que levam a... Mas eu acho que é muito mais um verniz do que uma madeira de lei, nesse sentido, da cultura. Se gosta de coisas, se gosta... Tá, mas não sei até onde a gente conhece essas coisas que se gosta. Às vezes é uma questão mais estética, né, do que de sentimento. Verniz. Aí, verniz, sabe, né? O arranha Tô sabendo. por dentro tá oco. O que te surpreende hoje em dia, Moquelar? Nada. Nada. Nada? Nada me surpreende. Se alguém der um tiro aqui nas minhas costas, eu não vou me mexer. Certo? Uhum. Eu acho que eu me preparei assim, para não ter surpresa. Nada me surpreende. Nenhuma atitude, nenhuma... ato algum me surpreende. Realmente não. Para mim é tudo natural, tudo é humano. Embora o humano seja quase incompreensível, não se sabe até onde, né? Sim. A natureza humana é capaz, mas eu não tenho sustos dessa espécie, assim. Não. Qualquer coisa, se alguém disser que comeu assim, no sentido antropofágico, claro, alguém ali na esquina, não me surpreende. É da natureza humana. Como é o teu trato com os livros, Moquelar? Pois é, meu trato com o livro assim, eu tenho fascinação por esse objeto, eu acho que é um objeto mágico, né? Então eu sempre tenho um maior carinho. Quando entra algum livro estropiado aqui, né? Por exemplo, claro, ou por maus tratos, ou até por uma questão assim de má conservação, má acomodação, sim, eu sempre procuro deixá-lo na melhor condição possível. Então, como eu tenho uma identidade assim desde 7 anos, são quase 60, né? De envolvimento com esse objeto que eu chamo de mágico. Tá? Eu não consigo imaginar um mundo, uma sociedade sem livros. Não acredito e não gosto de livro virtual. O livro tem que ser tocado. Né? sim. Não dá para levar um livro virtual para o banheiro. Não. Nem para a cama, né? É mais difícil. É complicado. Aí você vai requerer uma tomada que ligue exatamente, alguma coisa, né, meu amigo? Do que tu sente saudade, Moquelar? Do futuro. Boa. Não tem saudade assim do passado. Não? Não. Talvez de alguns momentos, né, de alegria, né? Mas assim, saudade não, porque é uma questão de evolução, né? É o amanhã. Por isso que eu digo, isso eu aprendi com um amigo. Eu tenho saudade do futuro, do que será amanhã. Né? Agora do passado não. Claro que a gente tem boas lembranças, tem más lembranças, como todo ser humano na vida, né? Tá? Eu sempre pergunto isso, eu me lembro claro, assim, de pessoas que se foram, sabe? Sim. Que tu não vai claro, ter mais a possibilidade de contato. Mas eles se foram de uma certa maneira, eu costumo dizer, inclusive para um amigo, para o Conceição, você olha, cara, tu tem cuidado com o que tu fala aqui dentro, vai chegar um momento que alguém vai chegar com um aparelhinho e vai tirar isso das paredes. Tá? Claro. Então, assim, mesmo as pessoas que se foram, elas ficam de certa forma presentes
na gente, né? De 2 por 3 eu recordo expressões ou passagens ou de pessoas que conviveram comigo, que eu aprendi a gostar, que de clientes se tornaram amigos, Sim. que estão sempre presentes aqui, né? Eu às vezes reproduzo algumas coisas que eles diziam, que eu aprendi com eles. Que é uma questão também, essa minha atividade, ela me permitiu aprender muito com quem vem, né? Então tu vai acrescentando conhecimento e as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito culta. Não, eu não sou muito culto, né? Eu sou muito bom ouvinte. E quem me ensina quem vem. Porque alguém vem da área de história, ele começa a falar alguma coisa e eu vou captando. E vem outra filosofia, então tu vai agregando uma série de conhecimentos que não são teus, que tu vai introjetando, né? Claro, que também tu vais acrescentando à medida, né, de que tu vais lendo. Eu sou um devorador de livro, não no sentido de comer livro, né? Mas ler, né? Tem momentos assim que eu estou muito para leitura. Certo. Então um livro assim que não tenha um compromisso, um livro nada técnico, claro, eu leio em um dia, um livro de 250 páginas. Tá? Mas é uma literatura de entretenimento, principalmente policiais, que eu gosto muito. Eu adoro livro policial, porque o livro policial ele te dá um senso de investigação. E para minha atividade, fora da atividade de livreiro, que é a de pesquisador, sim, isso é muito importante. É desconfiar daquilo que tu vai, ou tu buscando mais, até te chegar realmente no autor do crime. A curar, que nem sempre é um mordomo, né? Nem sempre é o mordomo ou o motorista, né? Claro, também, Como é que é a tua relação com Deus, Michelão? Eu não tenho Deus. Não. Eu rompi a minha relação com Deus, acho que com 8, 10 anos de idade. Eu sou agnóstico. Por quê? Para não dizer ateu, porque o ateu é complicado. As pessoas, bom, mas se tu parte do pressuposto de algo que não existe é porque tu acha que existe. Certo. Não, então por que dizer que sou agnóstico? Eu não tenho Deus. O que tu rompeu com? Rompi por, sei lá, talvez por uma série de... Primeiro, uma vez eu questionei um padre a respeito de... Eu queria saber 2 coisas que eram fáceis. Se Adão e Eva, o fruto proibido, e essa coisa toda, e como é que nós estamos aqui? Aí ele disse que os assuntos, disseram assuntos do Senhor e que eu não tinha que me meter. Aí ficou uma coisa muito complicada, assim, dizer assim, bom, se eu não posso saber, então deve ter alguma coisa que eu não deva saber, né? Então... Te incomodou com isso? Me incomodou, além de uma série de outros questionamentos, né, em relação principalmente a injustiças, né? Te entendo. Tá? Então, assim, se nós estamos aqui por determinação de alguém, por que estamos desta forma, com tanta injustiça? Tá? Então, assim, Deus não é uma coisa que me preocupe. Não é, realmente não é. Se ele existe ou não existe, eu acho que ele pouco está se importando comigo. Se existir, eu não faço parte dos interesses diretos dele. Então ele também não faz parte dos meus. Então nós somos rompidos. Vamos lá, a gente quer te agradecer a possibilidade de estar aqui, a possibilidade de estar conversando contigo. E como é de natural do Fio da Navalha, né? A câmera, nesse momento, ela é tua, para tu falar o que tu quiser. O que eu posso te dizer é que quando nós postarmos a tua entrevista, 500, 600 pessoas, talvez mais, verão. Então, a câmera é tua. Eu não sei o que te dizer. Eu gostaria que as pessoas ficassem mais próximas umas das outras, né? Fossem mais solidárias umas com as outras. Isso. É isso. Obrigado. Bom, eu que agradeço.